A pergunta é: o plano cruzado, congelar salário, gerar gatilho salarial, ou congelar preço e gerar gatilho salarial, foi ruim? O plano cruzado foi ruim? Foi ruim, tal como nós iremos ver. Mas para o momento de eleição, isso foi perfeito. E aqui era fundamental. Era fundamental. Porque essa eleição foi a eleição que elegeu aqueles que seriam responsáveis pela elaboração da Constituição de 1988. Você acha mesmo que o PMDB queria perder a possibilidade de redigir a nova Constituição do Brasil? Não. É política. É estratégia. Tanto que a nossa Constituição é redigida, em sua grande maioria, por políticos do PMDB. E o PMDB sempre esteve nos bastidores da política nacional. Mas, com isso tudo, gente, as prateleiras começaram a ficar vazias. E, gente, vocês sabem, povo com fome, povo revoltado. Povo com fome, povo revoltado. Como você garante uma manutenção da estrutura política? E não só no Brasil, na história. Quando o povo come. Eu vou trazer aqui alguns eventos bem simbólicos. Revolução Francesa. População na Revolução Francesa estava com fome. Corta a cabeça do rei. Revolução Russa. O czar. População estava com fome. Corta a cabeça do rei, do czar no caso. Percebam. A fome muda estruturas sociais. Revolução Mexicana. Trazendo agora aqui para o nosso contexto de América Latina. Camponeses excluídos com fome. Vamos para a luta. Povo com fome. Às vezes a grande população não está nem nas discussões de contextos políticos, na luta por um acesso aqui ou acolá. Quer comer. Esse é o ponto importante. E o plano cruzado esvaziou as prateleiras. E aí nós tivemos uma crise de desabastecimento. Absurdo. É o que eu falei, gente. Eu não quero vender, eu quero comprar. Quando tinha para vender, todo mundo foi comprar, acabou o produto. E aí você começa a ir nos supermercados e ver notícias do tipo: senhores clientes, a falta do produto sabão em pó é devida exclusivamente ao fornecedor não estar... Esse gerundismo que utilizavam, eu queria morrer, né? Era até estranho ler. Não estar nos entregando. Lamentamos não poder atendê-los no momento. É simbólico, aí que você tem duas crianças e o homo lá embaixo. Aí você vê aí em cima, ó. Prezado cliente, leite de qualquer tipo, o máximo 2 litros por cliente, obrigado. Por favor, não leva mais não, porque senão não vai ter. E aí você teve a investigação, eu trouxe para vocês o boi gordo no pasto e a tentativa de importação. Gente, virou um caos tão grande que houve um desalinhamento de preços. Um desalinhamento de preços. Para você ter ideia, chegou um momento que o carro usado ele era mais caro que o carro zero. Os preços se desalinharam. A inflação estava um caos. E claro, quem vai pagar com isso é a população. Cadeiras garantidas. Crise também. Pronto. Aí o que acontece? PMDB garantiu as cadeiras no Congresso. PMDB garantiu as cadeiras no Senado. PMDB garantiu boa parte das pessoas que iriam redigir a nova Constituição. E a partir do momento que ele garante isto, não tem jeito. Não tem jeito. O que ele vai fazer? Ele percebe que o plano cruzado não deu certo. E ele vai vir com o plano cruzado 2. Vai aumentar. No primeiro momento, ele corta os serviços públicos, aquela política de austeridade. Depois aumenta os serviços públicos. Quem vai pagar os serviços públicos é a população. E descongela os preços.
Pensa comigo. Gente, descongelar os preços agora era mais ou menos assim. Cara, qual analogia que eu posso fazer para vocês? Tá, já sei. Imaginem um pitbull nervoso. Pitbull, cachorro nervoso. Nervoso. Ele tá preso. Tá preso. Imagina que o pitbull é um empresário e a coleira é o congelamento de preços. E na frente desse pitbull tem um bife cheio de sangue, balançando assim, ó. Cheio de sangue. E ele ali. Quando vem o plano cruzado 2 que descongela o preço, é tipo tirar a coleira do pitbull. Cara, o que você acha? O pitbull vai com tudo pro bife. O que acontece com os preços? Tome, mas sobe. Sobe absurdo. Cara, tanto que a população do dia pra noite fala, meu Deus! Cara, eu vou comprar o quê? Porque você tinha que compensar as percas. E aí, a inflação, naquele contexto, sai de 3% para 16%. Um aumento repentino. Tom. E nesse exato momento, Sarney vai para a televisão, vai para a rede nacional. Aquele, sabe, pronunciamento? Toda a rede nacional, rádio, televisão. E ele vai anunciar a moratória da dívida externa brasileira. Gente, isso é um caos. Moratória é mais ou menos assim, gente. Devo, não nego. Pago quando puder. O Brasil decreta falência. Não tem dinheiro para pagar a dívida externa. E a partir do momento que ele decreta e ele vira e fala, o Brasil entrou em moratória, não tem dinheiro, não consegue, tá um caos. O risco Brasil aumenta, a confiança Brasil aumenta, e aí, quando você decreta moratória, qual a primeira coisa que você faz? Investimentos estrangeiros também vão embora. O mundo é uma troca, tá, gente? Ninguém é bonzinho. Começam a ir embora. E no meio do seu discurso, que vai acontecer em 20 de fevereiro de 87, essa é uma das frases que ele solta. Então tá lá no discurso, ele vira: nada de traição ao país, sob pretexto de criticar o governo. Ou seja, ele percebeu que a popularidade dele já era, e ele percebeu que a população poderia se revoltar e aí trair o país, falando, não, eu tô traindo o país sob o pretexto de criticar o governo. Ou seja, uma tentativa de minimizar o caos que já tinha gerado. Um caos. E essa é a capa da Veja de fevereiro de 87. Olha que louco, cara. Moratória, um salto no escuro. Aí você tem o dólar, um X. É assim, tô dando um cano, tô dando uma banana pro Fundo Monetário Internacional. Olha a capa da Veja, moleque. Imagina, na hora. Cara, só que assim, o Brasil tava saindo da ditadura, velho. Aí você deve estar pensando, quem pagou com isso? O trabalhador, cara. O trabalhador. Porque somado a isso tudo, você teve um aumento das tarifas públicas, dos serviços públicos, no Plano Cruzado 2. Vai ter troca de cadeiras. É claro, Dilson Funaro, ministro da Fazenda, cara, não dá. Aí, ó, eu estou indo para o terceiro ministro da Fazenda de Sarney. Terceiro. O primeiro não deu conta, o segundo não deu conta, tô indo pro terceiro. Esse terceiro foi muito louco, velho. Ele foi rápido, tá? A passagem dele foi rápido, mas foi o suficiente para criar mais um plano. Plano Cruzado, Plano Cruzado 2 e agora vai vir o Plano Bresser. É só de planos. Vamos lá, é de planos. Ah, vamos lá. Oh, viva! Vamos resolver. Qualquer coisa corta do trabalhador, que ele já tá acostumado, né? E aí vem Luiz Carlos Bresser. Gente, não era fácil, né? Não era fácil. Imagina só, o presidente Sarney chama e falou, oh, vem cá, tô querendo te dar um cargo de ministro da Fazenda aqui no Brasil. Você tem 3 objetivos, ó, agora. Aí o Luiz Carlos Bresser, sim, quais são os objetivos, Sarney? Não, tranquilo, ó, você tem que terminar com a inadimplência, ou seja, terminar com a moratória, com a dívida externa brasileira. Aí ele, não, beleza. Então, você também tem que controlar a inflação. Não, beleza. E você tem que renegociar a dívida externa.
Cara, qualquer pessoa sensata pulava fora, velho. Ele não, tá tranquilo. Fique em paz. Eu assumo e eu trago um novo plano, o plano Bresser. E dentro do plano Bresser, gente, ele vai estabelecer uma das piores piadas econômicas que aconteceu na década de 80, que foi a URP. Unidade de Referência de Preços. Então, o que acontece? Eu congelo salário e preço, eu vou congelar salário e preço, não aumenta nem preço nem salário, por favor, não aumenta. Depois de 3 meses, eu recalculo os salários e aí eu estabeleço esse equilíbrio. Então, de 3 em 3 meses você congelava, passava 3 meses, aumentava o salário, mas o valor também aumentava. Aí ficava assim, ó, aumenta, 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 aumenta. Uma hora o salário tá alto, o preço tá alto, e ninguém consegue comprar nada. Então é mais ou menos assim. Eu vou converter, gente, pro dinheiro atual. Seria mais ou menos você. É que hoje não acontece isso que eu vou falar, tá, gente? É uma coisa assim, só lá da década de 80. É mais ou menos assim: você pegar 50 reais e com seus 50 reais você conseguir comprar só um saco de arroz. Ou tipo, pegar 100 reais e com 100 reais você comprar um botijão de gás. Era mais ou menos isso. Mas isso só aconteceu lá na década de 80, fiquem tranquilos. Então é isso. O que acontece? Como você ia ter esse congelamento com essa URP, o que os empresários começaram a fazer? Olha só, olha o que os empresários começaram a fazer. Ele sabia que o preço seria congelado depois de 3 meses. Aí o empresário, para segurar, ele passava um pouco antes de ter esse congelamento e remarcava os preços. Então, por exemplo, o produto custa 2, eu vou dar uma remarcada, já vou colocar logo 4. Pau! Porque eu sei que vai congelar, mas eu já aumentei. Ou escondia produto. Aí o que o empresário fazia? Ou ele remarcava o preço, ele pegava os produtos e escondia. Aí durante os 3 meses de congelamento, a galera ia lá comprar e falava, não tem produto. Não tem, acabou, acabou, acabou. Aí quando terminava o descongelamento, depois de 3 meses, ele enchia a gôndola do supermercado. Era isso, era isso. E aí a gente tem essa tabela, que é a inflação de 1987, medida pelo IPCE. Inflação de 1987. Gente, eu quero que vocês olhem o caos. É absurdo. De janeiro para dezembro. E neste ano, em 1987, nós tivemos uma inflação acumulada de 365%. Gente, o salário não valia nada. Você trabalhava para comprar um pão ou um saco de arroz. Essa era a situação. Mesmo com o plano Bresser. Mas é óbvio que isso nem ia dar certo. E aí nós vamos para o quarto ministro da Economia de Sarney. O quarto. Gente, mostra descalabro. Maílson de Nóbrega. O Maílson de Nóbrega, ele não vai trazer nenhum plano exorbitante, uma coisa absurda, tanto que no primeiro momento a galera, inclusive, acusa dele fazer aquela política do feijão com arroz. A política tranquila, a política de boa, que não tinha nenhuma mudança, faz aqui, faz acolá, percebam? E aí o fato dele não fazer nada, na verdade, ele vai continuando o próprio plano Bresser, tem um aumento de 30% da inflação no final do ano. Já estava um caos. A inflação já estava alta. E como ele não fez nada, sabe assim, mas não vai fazer nada. Vou só tocar o barco. Aumento de 30%. E aí vem o plano verão, não tem como, ele não vai aguentar. E no plano verão tem um cruzado novo, se propõe uma nova reforma. Só que aqui, gente, política é feita de negociação. E aqui, amores e amoras, nós estamos chegando perto das eleições presidenciais. De novo, no plano verão, nós estamos chegando perto das eleições presidenciais de 1989. Com esta impopularidade de Sarney, com essa crise de desabastecimento de Sarney, com essa crise inflacionária do Sarney. Prestem atenção, prestem atenção. Você acha que algum político gostaria de colar com qualquer ministro do Sarney? Política não existe amizade, política existe interesses.
Como você não tinha mais apoio popular e, consequentemente, apoio político, o Cruzado Novo não deu certo. Não deu certo. Uma nova reforma monetária que ninguém mais queria abraçar. Não queria. É onde que nós vamos ter a hiperinflação em 1989. Vamos chegar a 83%. E o acumulado do ano, gente, não é absurdo, né? O acumulado do ano vai chegar em 1.764% a inflação. É um caos. Ninguém produz, ninguém compra. E aí a gente tem as notícias do Jornal do Brasil. Olha só, em 88. Governista acha normal impopularidade de Sarney. Aliás, eu vou fazer a leitura. Eu vou até ampliar aqui. Eu acho que é legal de pegar os jornais da época. A gente vai fazendo essa interpretação e acaba sendo muito legal. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, tudo bem? Vamos lá, ó. O líder do governo na Câmara, deputado Carlos Santana, PMDB da Bahia, considera normal um governo passar por momentos de impopularidade, como aconteceu com o presidente Juscelino Kubitschek e recentemente com o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Esse comentário foi feito em função da pesquisa publicada domingo pelo JBR, da qual consta que apenas 5,5% de 540 entrevistados acredita que o presidente Sarney conseguirá superar as crises políticas e econômicas do país. Pronto. Ele deu a resposta. Você acha que algum político iria abraçar Sarney, onde apenas 5% da população estava junto com Sarney? 95% queria que ele saísse. Vocês têm noção do que é 95% de impopularidade? Você tem noção? Mas fica tranquilo, para o líder do governo, para o Carlos Santana, era super normal, é normal. Uma inflação de 1.700% é normal. Para, coisinha besta, né? Poxa, só porque custava hoje e mês que vem custa R$1.000, para, só um aumento besta, não é? Então, não tem como, para com isso. E aí, como que era viver com a inflação? Porque quem vai pagar o pato é a população. Primeiro que o salário era super desvalorizado, tá, gente? Então, era mais ou menos assim. E aí eu vou contar, eu acho que, como a gente vai chegando perto agora da nossa história recente, a gente viveu isso, né? Muito legal. Meu pai, operário, tal como a maior parte da população brasileira, ele recebia o salário, ele nem passava em casa. Ele pegava o salário, ele recebia no envelope. Do jeito que ele pegava o salário, ia no supermercado e comprava tudo que dava para comprar. Porque se ele pegasse o salário, fosse para casa para comprar no outro dia, os preços já estavam 1000% mais alto. Essa maquininha, ela, cara, era um preço em cima do outro. Perceba, é muito louco. A gente não tem essa dimensão. Então, era assim, brasileiro, tu recebeu o salário, vai e compra. Não, tô cansado, vou comprar amanhã. Não, amanhã você não consegue comprar. Seu salário, aquele pãozinho, você já não consegue comprar. Ou seja, o salário não valia nada. Nada. Só para você ter ideia, nesse período, o pessoal até brinca, as donas de casa, elas pegavam principalmente aqueles preços E, cara, elas ficavam fazendo o cálculo dos índices diários. Falou, o preço hoje tá tanto, vai comprar. Vai comprar o óleo agora. Vai comprar o feijão agora. Vai comprar. É assim, não tinha como. Então, era isso. A população vivia com a inflação, era diária. Era diária. Não tinha como. Mas isso aqui é muito simbólico. Porque essa estrutura já de transição traz essa frase, né? O Brasil não experimentou uma efetiva ruptura em relação à ditadura militar. Nós, querendo ou não, continuávamos a viver uma ditadura, a ditadura da economia. E a gente chega nas eleições de 89, que comecem os jogos. Caramba, gente. A gente chegou nessa situação. E, de fato, essa seria a primeira eleição depois de longos anos que a população brasileira iria às ruas, ou iria às urnas, votar direto. Seria a primeira eleição pós-Constituição de 1988, a primeira eleição pós-ditadura militar. Por quê? A eleição de Tancredo Neves, que vem a falecer e Sarney assume, não foi uma eleição direta, foi uma eleição indireta. Esta era a primeira eleição. E era tão louco, gente, que nós tivemos 22 candidaturas para presidente. 22.
E aí eu fiz questão de destacar alguns que estavam no pleito. Olha que louco. Nós tínhamos o Lula. O Lula, ele entrou na campanha vindo com uma longa história de luta sindical, inclusive participou ativamente das diretas já, e ele dizia: a dívida externa do Brasil não vai ser paga com o suor do trabalhador. Não vai ser paga com o suor do trabalhador. Não vai ser. Porque com a roxa salarial diminui o salário, não vai ser pago. Ulisses Guimarães, o senhor diretas, né? O anticandidato de 1973, lembra que ele sai em 73 mostrando as falcatruas da eleição das ditaduras? Um homem incrível, por sinal, o que levanta, o que preside a Constituinte de 88. Nós vamos ter Maluf como trazendo a representação sucessão de Figueiredo, era um medo, né, que aquele discurso voltasse. Brizola, com sua estafa de grande liderança trabalhista, e Collor, a figura nova. O caçador de marajás. O cara que vai limpar a corrupção que está aí. E esse discurso cola, né, gente? O que você vai fazer? Eu vou limpar a corrupção que está aí. Isso cola. E aí, gente, aqui ao lado, vamos ampliar, essa aqui era uma cédula, foi a cédula com os 22 presidentes. Lembrando que não tinha urna eletrônica, era cédula, era no papel. Olha só que legal a cédula, gente. E aí você tem ali, olha só, olha os candidatos. Lula, Marronzinho, Zamir, Afife, Roberto Freire, PG, Aureliano Chaves, Brizola, Gabeira, Pedreira, Manuel Horta, Correia, Celso Brant, Maluf, Mário Covas, Lívia Maria, Collor, Afonso Camargo, Enéas, Ulisses Guimarães, o Caiado e Eudes Matar. Esse scanner aí, a pessoa votou no Eudes Matar. Na verdade, ela votou no Brizola, passou branquinho, aí votou no Maluf, passou branquinho, votou no Eudes Matar, nesse scanner que tem aí. Beleza? Tá aí. As eleições. E essas eleições, elas irão apresentar uma coisa que não tinha até então. O segundo turno. Pois é, o segundo turno veio preconizado com a Constituição de 88. E o que vai acontecer? O segundo turno vai polarizar em duas figuras. E aí eu trouxe a campanha. Lula e Collor. Lula e Collor. O que acontece? O crescimento de Lula foi muito grande, muito grande. E isso gerou um medo do empresariado. E quando ele foi para o segundo turno, o crescimento dele nas pesquisas estava muito, muito grande, estava a crescer. Principalmente porque ele trouxe o capital político de Brizola. Só para vocês terem ideia, gente, foi por pouca coisa, eu não tenho a porcentagem agora, que Lula foi para o segundo turno. Então Brizola não vai para o segundo turno, mas ele consegue, Brizola apoia Lula. E Collor era o menino de ouro, tinha o apoio da mídia, tinha o apoio da Rede Globo. Para vocês terem ideia, gente, imagina Collor, aqui, todo bonitão, todo novo. A Globo mostrava Collor andando de jet ski. Olha só. Aí a população, que sempre via ali as pessoas de mais idade, toda séria da política, e fala, nossa, olha, é de um político desse que a gente precisa. É um político jovem, com ideias novas. Olha, anda até de jet ski, bonito, fala bem. E do outro lado a mídia batendo. Olha, do outro lado Lula, líder sindical, grita, tal. Era isso. Então nós tínhamos essa polarização. Collor, com o apoio da mídia, boa imagem, e de fato uma boa imagem. Gente, olha só. Olha, a campanha aqui são os cartazes da campanha de 89. E ele vinha com o discurso do caçador de marajás. Forte. Marajás, eu vou tirar os privilégios. Eu vou conter a inflação. Porque o problema do Brasil é a corrupção. Sim, é um dos problemas, mas não só. É a corrupção. Eu vou acabar. E ele veio com um partido novo. Um partido que era o nome do próprio partido. Partido da Reconstrução Nacional, PRN. E do outro lado, você tinha Lula. Líder sindical. Foi atuante na redemocratização. Foi deputado federal na Constituinte, então também redigiu a Constituinte, tinha o apoio da esquerda e era do Partido dos Trabalhadores. E estava crescendo muito. E é muito louco que a gente vai ter um debate, que é o debate final.
E assim, gente, foi um espetáculo, porque o Collor, ele vira, eu tenho um dossiê aqui, Lula, que pode incriminar um papel. E aí, Lula fala, então leia. Eu falei, não vou ler, não vou ler. E hoje sabe que não tinha nada naquele papel. Mas se gerou isso. Então a galera olhava para o Collor e falava, é a solução, é a solução. A galera não tinha essa dimensão. Tanto que Collor pega o Brasil com a inflação altíssima e nem termina o seu mandato. Acusado exatamente de corrupção. PC Farias, né? Você não foi o meu melhor amigo. Com isso, nós vamos ter o início do governo Collor. Só que, claro, para discutir o governo Collor, seria necessário uma outra aula. Eu fui muito claro. Sarney e eleição de Collor. Então, reparem que em 1989, todo mundo queria, sim, principalmente compreender os desmandos econômicos inflacionários. Não deixa de ser surpreendente o Brasil tenha superado tantas dificuldades, se compararmos a situação mais recente aos períodos dos governos militares e ao de Sarney e Collor. É louco, né, gente? É louco. O Brasil que a gente vive hoje, a gente não consegue imaginar que a gente passou um caos em 80 no governo de Sarney e que a gente passou um caos no governo de Collor. Eu só tenho medo que esse caos se estruture novamente. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. Lembrem-se, juntos sempre seremos mais fortes.